Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui gravando essa aula para a gente falar sobre a questão das semelhanças que podem confundir os diagnósticos, tanto de TDAH quanto de síndrome de Asperger. Durante a semana eu coloquei algumas enquetes aqui falando sobre essa questão do TDAH e da síndrome de Asperger, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso e comentando um pouquinho disso aqui para vocês, tá certo? A gente sabe que o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, ele caracteriza-se por um padrão persistente de hiperatividade e de desatenção, e que os critérios de diagnóstico, eles incluem alguns sintomas, como estar presente antes dos 7 anos e apresentar prejuízos em pelo menos 2 contextos, seja na escola como em casa, né? Ele é um transtorno neurobiológico de causa genética que vai aparecer na infância e vai acompanhar esse indivíduo por toda a sua vida. Ele tem os sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O TDAH, ele é muito comum. E os sintomas, esses sintomas que eu falei de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ele faz com que essa criança tenha muitos prejuízos. E na escola, ele faz com que essa criança tenha prejuízos com o contato com outras crianças, com os professores, com os pais. São aquelas crianças que são ligadas com motorzinho, aquelas que não param, que são consideradas avoadas. Os meninos, eles têm mais sintomas de hiperatividade e de impulsividade do que as meninas, mas todos são desatentos. E eles podem apresentar grandes dificuldades em estabelecer, em cumprir as regras e os limites estabelecidos para eles. O TDAH no adulto ocorre mais com problemas de desatenção no trabalho, coisas do cotidiano, são adultos inquietos que mudam de uma coisa para outra, são pessoas impulsivas, geralmente são considerados pessoas egoístas, e eles têm uma prevalência de outros problemas que podem estar associados com o uso de álcool, de drogas, ansiedade, depressão. A gente tem que ficar bem atento. Vários estudos mostram pra gente também que a prevalência do TDAH, ele é semelhante em diferentes regiões. Então, assim, mudando de uma região para outra, os fatores culturais, eles não vão influenciar. Então, o resultado e o diagnóstico, eles vão ser iguais em todos os países, em todas as regiões. Os problemas de TDAH estão ligados à hereditariedade, às substâncias ingeridas na gravidez, ao sofrimento do feto, à exposição a chumbo e a problemas familiares. Então, a gente tem que ficar muito atenta a essa questão do TDAH, né? A gente viu, então, o TDAH, vou falar um pouquinho agora da síndrome de Asperger para vocês. O Asperger, gente, em 2013, maio de 2013, o diagnóstico de saúde mental, ele sofreu uma alteração. Ele passou a ser o diagnóstico de saúde mental 5. E a síndrome de Asperger, ela era relacionada a uma condição relacional do autismo. É muito importante a gente falar isso, porque o diagnóstico em psiquiatria, ele segue as recomendações do DSM. E com o transtorno do espectro autista, não foi diferente. Então, a síndrome de Asperger, ela passou a ser considerada, a partir de 2013, uma forma branda de autismo. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, essa mudança ela foi muito boa, já que todas as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm algum comportamento típico. Então, é melhor redefinir esse diagnóstico por gravidade do que rotular, né? Rotular essas pessoas, um rótulo separado. Em vez da gente começar a rotular essas pessoas, vamos enquadrar ela dentro de um único transtorno. Assim, todos os transtornos que antes eram separados e seriam, na verdade, um contínuo, seria uma continuação do transtorno do espectro autista, ele foi colocado junto para melhor compreensão e melhor orientação de terapias, de encaminhamentos e tudo. Muitas dúvidas que ainda
ainda permeiam essa mudança é a conduta frente aos pacientes que já foram diagnosticados. Se vai ter uma alteração desse diagnóstico ou não, né? Então, antes, quem era diagnosticado com síndrome de Asperger deve ser reclassificada ou esse diagnóstico vai ser mantido? Isso é uma dúvida que ainda ficou. Houve também mudanças nos critérios para o diagnóstico. Antes da revisão do DSM-5, o diagnóstico de autismo ele era baseado em 3 grupos de sintomas, que a gente tinha: o déficit de atenção social, de comunicação e linguagem e os padrões repetitivos de comportamento e estereotipias. No DSM-5, os sintomas de interação social e comunicação social, eles foram agrupados em um só. Agora, então, a gente tem 2 grupos de sintomas para o diagnóstico, baseado na presença de critérios como o déficit de comunicação e interação social e a presença de padrões repetitivos e restritos de atividades, de interesses e comportamentos específicos. Outra mudança se refere ao atraso de linguagem, que era também um item importante para o diagnóstico de síndrome de Asperger. Uma explicação para essa mudança é que os atrasos de linguagem, eles ocorrem por muitas razões e não apenas no transtorno do espectro autista. Então, essas mudanças, elas foram muito importantes para a gente poder compreender o porquê do transtorno de Asperger ter virado uma forma mais branda, leve do transtorno do espectro autista. E uma última coisa aqui, o tratamento ele vai continuar sendo realizado através de reabilitação global, com intervenção de vários profissionais e inclusão em programa pedagógico de educação especial. Essas são as orientações do DSM-5. Então, como a gente entendeu o que é o TDAH e a gente entendeu a questão do transtorno de Asperger e como ele teve essa mudança para o transtorno do espectro autista lá no DSM-5 para uma forma mais leve de autismo, a gente vai falar aqui então como que o TDAH e a síndrome de Asperger são transtornos independentes, mas que podem ter uma confusão durante esse diagnóstico. Por quê? Porque você, se não conhecer muito bem esses transtornos, lá no início da infância você pode confundir esses transtornos. Então, todos os 2 transtornos, tanto as crianças que têm um autismo leve, a antiga síndrome de Asperger e o transtorno de TDAH, elas apresentam importantes déficits em áreas como comunicação, habilidade social, atenção, de autocontrole, durante os primeiros anos da infância dela. Essas dificuldades, gente, elas provocam comportamentos sociais, comportamentos disfuncionais que ocasionam tanto a essas crianças quanto aos seus familiares problemas em muitas funções da vida. Esses problemas, eles são devido a diferentes causas e motivos. O que a gente entende então? Quanto mais velha a criança, mais fácil da gente diferenciar isso. Por exemplo, os déficits de comunicação. Ainda que nos 2 transtornos a gente encontre déficit de comunicação e uma capacidade limitada de manter a conversação, as causas em um e no outro são muito distintas. Enquanto as crianças com TDAH, elas têm problema para compreender o que dizem os demais, pela falta de atenção, pelas suas constantes interrupções, da sua falta de controle dos seus impulsos, o problema de compreensão da criança com autismo, ela tem sua origem na incapacidade de entender a linguagem. E essa dificuldade, ela se agrava quando se utiliza metáforas que eles não entendem, ironia, sarcasmo. Eles não entendem esse duplo sentido da compreensão da linguagem. A compreensão da linguagem deles é totalmente literal. Então, na questão da comunicação, como que a gente difere isso? Dessa maneira que eu acabei de falar. Nos problemas de interação social, nas habilidades sociais, que a gente fala que são habilidades sociais pobres. Em ambos os transtornos, a gente encontra uma grande dificuldade para se relacionar
com os demais. Por quê? Devido aos déficits nas habilidades sociais e uma falta de empatia. No caso da criança com TDAH, elas são rejeitadas pelos seus companheiros porque essas pessoas começam a incomodar as outras. Elas não respeitam normas, regras, devido à sua impulsividade. Já a criança com TEA leve, que era considerado Asperger, ela se isola por falta de interesse e pela sua dificuldade em compreender as normas ou entender essas normas no pé da letra. Outra questão do déficit de atenção, ambos os transtornos, ambas essas crianças nesses transtornos se distraem facilmente e parecem não entender ou escutar alguém quando a gente fala com elas. Onde que está a diferença? A diferença está aqui, que quando a criança com TDAH, ela é incapaz de se concentrar, de manter a atenção, porque ela se dispersa facilmente, a criança com TEA, a sua falta de atenção é devido à falta de interesse. Se algo interessam a elas se concentram. Agora, se não as interessa, elas não conseguem manter o foco, né? E não voltam naquilo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Outro fator que tem nos dois transtornos e que podem ser confundidos é o problema de autocontrole e a conduta hipercinética. Em ambos os controles, a gente encontra problemas de autocontrole motor e emocional. As crianças, elas começam a se mover constantemente, elas estão desajeitadas, elas têm pouca coordenação e elas têm uma baixa tolerância à frustração. No autismo, a gente vê uma tendência a se balançar, realizar movimentos repetitivos, caminhar enquanto se concentram, que pode se confundir com a necessidade de se mover que a criança com TDAH sente. A criança com TDAH, ela pode se levantar o tempo todo em sala de aula, situações que requeram que ela permaneça, ela pode se levantar, bater pé, bater mão o tempo todo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico e verificar essas situações. Então, gente, é isso. São essas quatro características, esses 4 requisitos que eu falei aqui para vocês, que essas crianças têm em comum, que poderiam confundir o diagnóstico. Mas a gente conhecendo bem, sabendo como essas características acontecem nessas crianças, a gente consegue fazer a diferenciação. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, mandem para mim aqui pelo direct ou pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer em responder vocês. Um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês.